Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Noite de chuva, e por isso certamente o nosso número hoje reduzido, mas grato a Deus pela vida dos irmãos, por aqueles que conseguiram chegar até aqui nesta noite, com o intuito de adorar o nosso grandioso Deus. É para isso que nós nos reunimos nesta noite, para louvar o nosso Deus. Meus irmãos, peço que vocês abram em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 20. Juízes capítulo 2, a partir do verso de número 20, nós leremos até o versículo 11 do capítulo 3. Ouça com atenção, com reverência, mas, acima de tudo, com fé. Esta é a inerrante e poderosa palavra de Deus, que nos diz assim, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 20, até o versículo 11 do capítulo 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, peça ao Senhor que nesse instante seja conosco e que fale ao nosso coração por meio da exposição da sua santa e poderosa palavra. Bendito Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Te pedimos que seja conosco, ó Deus, mais uma vez, para que a tua voz, ó Pai, seja ouvida. Que o Senhor possa, nesse instante, vir aos nossos corações e nos confrontar. Que o Senhor, ó Deus, possa expor os nossos pecados à luz do teu sagrado evangelho. Mas que o Senhor também possa nos consolar, nos mostrando o Redentor que é Cristo Jesus. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor fale ao nosso coração e que
apesar da dureza de nosso coração, o Senhor, Deus, se faça compreendido entre nós. Que teu Espírito haja em cada um daqueles que aqui se encontram e que haja clareza, ó Deus, diante da pregação da palavra. Quando o Senhor fala conosco, quando o teu Santo Espírito trabalha em nossos corações, nós compreendemos toda a tua santa e eterna verdade. Confiados nisso, ó Deus, é que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Você já ouviu a frase, amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que há falta de amor. Vladimir Mayakovsky foi quem disse essa frase, um filósofo do século XX, e que tinha um pensamento que muitas vezes parece ser ignorado pela geração na qual nós estamos inseridos hoje. Muitos entendem que amor é uma situação na qual nós simplesmente temos um sentimento pela outra pessoa e pouco importa aquilo que acontece neste relacionamento. Pouco importa as marcas e feridas que são feitas, pouco importa a forma como alguns se comportam, porque a demonstração do verdadeiro amor é justamente aceitar que qualquer coisa que possa acontecer nesta relação seja então superada. A palavra de Deus nos mostra outra coisa. E a palavra do Senhor nos mostra a luz do relacionamento que há entre Deus e o seu povo. Deus estabelece uma aliança, Deus estabelece uma união entre ele e um povo que não merecia a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Todavia, irmãos, o que nós percebemos à luz da palavra é que esta relação, este encontro entre Deus e o seu povo, ela não se dá de toda forma nem de todo jeito. Deus ele não aceita que este povo viva de uma forma diferente daquela que ele estabelece. De maneira que, quando Deus entra em nossa vida, quando nós somos, então, confrontados pelo Senhor, nós percebemos pela pregação da palavra que nossa vida, ela carece de mudanças. De que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, de que a nossa vida, ela não pode permanecer da forma como ela é, mas deve haver uma mudança. E talvez você até pense, pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal contra ninguém, e as minhas atitudes, elas mostram que eu não sou uma pessoa que peca contra Deus. Bom, eu não estou aqui para dizer que você está errado, mas é a Bíblia quem diz que nós estamos errados quando pensamos desta forma. O Senhor vai nos dizer que todos pecaram. É isso que Paulo vai nos afirmar em Romanos. Até mesmo no livro dos Salmos dizem que não há nenhum justo, que todos estão em pecado diante do Senhor. Davi, quando escreve o Salmo 51, ele afirma que ele já nasceu em iniquidade. De maneira, irmãos, que a nossa compreensão sobre a perfeição que há em nós, ela é um tanto quanto duvidosa e falha. Porque à luz do Evangelho nós percebemos que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores e que a perfeição só se encontra no nosso Deus. E quando nós, então, desejamos estar em uma relação com Deus, quando nós buscamos e procuramos ter esta relação com o Senhor, é que nós percebemos que deve haver uma mudança, é que deve haver uma transformação. Porque o próprio Deus vai nos mostrar, à luz desse texto, que ele não vai se relacionar de toda forma, nem de todo jeito com o seu povo. Ele vai manifestar o seu amor. E a forma como Deus manifesta este amor é mostrando que o pecado, o erro, a vida que está equivocada e errada, ela precisa então ser alterada. Juiz nos mostra como o povo de Israel está se esquecendo do Senhor. Se você esteve conosco durante a exposição do capítulo número 2, você percebeu que a partir do verso número 6, há uma espécie de uma breve viagem por toda a história dos juízes. Você tem um resumo aqui do que acontece durante todo o período em que os juízes estiveram à frente do povo de Israel. Diz o verso 6 do capítulo 2 que, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Esse seria um cenário perfeito, no qual o Senhor entrega a terra para o povo de Israel, eles conquistariam a terra e ali eles viveriam para a glória de Deus. Seria este o cenário perfeito. Mas nós vimos já, irmãos, que essa perfeição ela vai ser perdida. Não porque o Senhor falhou para com o povo, mas justamente o contrário. O povo se esqueceu de Deus. O povo se voltou para os pecados da terra de Canaã, absorveu esses pecados e passou a viver como o povo que ali vivia. Um povo idólatra, um povo mau,
um povo que não amava ao Senhor, um povo que desprezava ao Senhor e que merecia então da parte de Deus nada mais, nada menos do que a sua punição. Israel absorve esses costumes, passa a viver como eles, e o que vai acontecer em seguida é que o Senhor mostrará que ele não aceita de forma alguma esse tipo de comportamento entre os seus. Deus vai nos mostrar nessa noite, meus irmãos, que a forma como ele ama é diferente talvez da forma como nós amamos. A forma como Deus nos ama é mostrada primeiramente quando nós olhamos do verso 20 até o verso de número 6 do capítulo número 3. Nós veremos que uma das manifestações do amor de Deus é trazer disciplina quando nós erramos. Diz o verso de número 20, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por que é que a ira do Senhor se acende contra Israel? Ora, o verso de número 19 traz novamente um resumo e nos mostra o que é que Israel está fazendo. Diz que quando o juiz falecia, o povo reincidia e se tornava pior do que a geração anterior, pior do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O povo não queria servir a Deus. O povo não amava ao Senhor. O povo estava vivendo em idolatria e na imoralidade que o povo de Canaã também estava vivendo. Como era que esse povo se comportava? Juízes têm um ciclo. Um juiz vem, governa e eles seguem ao Senhor. O juiz morre, eles se desviam, começam a sofrer as consequências disso, porque Deus vai intervir. E quando Deus intervém, ele traz juízo sobre este povo, disciplina este povo, até que eles clamam ao Senhor e pedem: Senhor, nós não suportamos mais. Traz da tua libertação sobre nós. E o Senhor, então, mais uma vez enviava um juiz. Aqui no verso 20, nós vemos o início desse ciclo. Nós vemos como este será o cenário que costumeiramente será visto nos demais capítulos, do povo que insiste em desobedecer ao Senhor. E uma coisa, irmãos, que você deve sempre entender. Aqui no verso 20 é enfatizada a ira de Deus. Diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Nós já vimos o porquê desta ira. A ira do Senhor, ela surge por uma razão muito simples. O povo está lhe desobedecendo. O povo não está fazendo aquilo que o Senhor ordenou. E eu quero que você entenda uma coisa. Por vezes nós podemos ficar irados com uma pessoa quando ela não segue aquilo que foi combinado em um acordo. Então, digamos que você faça um acordo com uma pessoa para que ela pinte a sua casa. E você diz: olha, você vai começar na segunda-feira, sexta-feira você me entrega o meu apartamento, a minha casa, o meu prédio comercial, seja o que for, e eu vou pagar a você. Tá certo? Tudo certo. Sexta-feira chega, nada de ser entregue, o que você combinou ficou no vento. As palavras se perderam. E nisso você fica um tanto quanto irado, porque você teve um prejuízo com a falta de responsabilidade do outro. Deus não tem um prejuízo quando Israel falha em obedecer ao acordo que foi feito com Israel. O que é que acontece? Por que é que Deus então fica irado? Porque o Senhor ele não precisa de nós. O Senhor ele não tem necessidade que nós venhamos a servi-lo. O Senhor ele é autossuficiente. Nós é quem precisamos de Deus. A ira do Senhor se acende por causa de um detalhe muito importante. Todas as vezes em que nós desobedecemos ao Senhor, nós pecamos contra o Senhor. E Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele abomina o pecado. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. Deus não aceita de forma alguma que o seu povo, o povo que ele salvou para lhe servir, possa viver de uma forma diferente da qual ele institui. Porque a forma como Deus institui o seu povo é a forma como eles viverão de forma santa, de forma íntegra, de forma reta. É por isso, então, que Deus está irado. Não é porque o povo não está servindo e, de alguma forma, ele está perdendo isso e ele está sofrendo, então, algum tipo de prejuízo. Não é por esta razão. Deus está irado porque ele está vendo um povo que foi salvo e resgatado de uma condição de miséria, mas que preferem voltar a esta condição de miséria. Ora, essa muitas vezes é também a nossa situação. O Senhor vem até nós como um Deus salvador, misericordioso, como um Deus que mostra compaixão quando nós não merecíamos. Ele intervém em nossa vida.
Ele faz uma mudança, ele abre os nossos olhos, ele tira a dureza de nosso coração. E ele nos mostra que nós precisamos então viver segundo aquilo que ele orienta na sua palavra. Mas por vezes nós preferimos fazer justamente o contrário daquilo que Deus estabelece. E embarcamos em uma vida de pecado. Embarcamos em uma vida de miséria. E qual deve ser então a atitude deste Deus que nos ama? Porque, entenda, Deus nos ama. Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. Ele nos ama tanto que nos salva. E você sabe o método pelo qual Deus vai salvar o seu povo? Através da morte do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus está expresso na cruz. A ira de Deus então se acende contra Israel porque eles transgrediram a aliança que o Senhor fez com ele, conforme nos mostra o verso 20. A ira de Deus se acende contra nós porque nós também transgredimos a aliança que nós estabelecemos com ele. O Senhor vem até nós, faz um pacto e por vezes nós ignoramos este pacto. Esta aliança, então, é esquecida. E o Senhor, irmãos, ele vai mostrar a Israel que há consequências para este ato de indisciplina. Ele vai, então, trazer sobre eles disciplina. Ele diz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eles estão vivendo numa terra na qual eles não têm paz. Porque eles só poderiam ter paz se os povos que ali viviam, eles fossem expulsos. Nós já vimos que Israel só conseguiria ter êxito militar se o Senhor estivesse abençoando. Quando o Senhor não agia, Israel então não conseguia vencer nenhuma só batalha. E o Senhor vai mostrar no verso de número 22 que ele tem um propósito em deixar estas nações vivendo juntamente com Israel. Para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Veja, há uma coisa interessante que esse verso nos apresenta. O Senhor está dizendo assim, eu vou deixar vocês no meio deste povo, porque eu quero ver o que é que vai acontecer com vocês. Na verdade, não é que Deus vai esperar algo acontecer para que ele possa dizer, tá vendo? Eu avisei que isso ia acontecer. Deus sabe que isso vai acontecer. Ele é soberano, ele tem o conhecimento da história. Mas ele está mostrando a Israel porque Israel precisa aprender de forma didática. Qual é a consequência de você viver segundo o padrão do mundo? Qual será o resultado disso? Como é que vocês vão viver no futuro? Como é que será o dia de amanhã? Deus quer mostrar, testemunhar mesmo para este povo, através do seu próprio pecado, que o que eles enfrentarão será algo terrível, porque eles não mais viverão como a nação santa que deveriam ser. No capítulo 3, então, o Senhor faz questão de dizer, são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Você pode, então, fazer uma pausa e dizer, pastor, Juízes é um texto que muitas vezes eu me perco na compreensão. É porque o Senhor fala sobre graça, o Senhor fala sobre amor, mas de repente o texto fala sobre guerra. Não deveria ser sobre paz? Não deveria ser sobre outras situações? E eu quero que você entenda, o mundo, ele odeia a igreja. O mundo, ele não quer o bem da igreja. De maneira que Israel nunca estaria satisfeito ou tranquilo ou em paz habitando no meio de pecadores. Não conseguiria. Porque esta união, ela seria a pior coisa que poderia acontecer. Eles seriam escravizados, eles seriam humilhados, eles seriam colocados em uma situação terrível. De maneira que quando o Senhor está dizendo, eu quero que vocês saibam das guerras que aconteceram, o que Deus está dizendo é, eu quero que vocês saibam do livramento que eu já dei a vocês em tempos passados. Lembra-se do Egito? 400 anos de escravidão. O que é que acontece? O Senhor vai libertar. Através das pragas do Egito, o Senhor destrói todo o poder que havia dentro daquela terra. Faraó é derrotado e humilhado e o povo então consegue a libertação que eles jamais conseguiriam pela sua força. É uma guerra que Israel enfrentou.
Quando eles chegam no deserto, em muitos momentos eles são atacados. Em muitos momentos eles sofrem porque eles não têm força militar para lutar. E é o Senhor, mais uma vez, quem vai dar vitória a este povo. Quando eles entram na terra, eles não conseguirão de forma alguma ultrapassar as muralhas que ali existiam. É o Senhor, mais uma vez, quem vai dar esta vitória ao povo. É sempre assim que acontece. É sempre desta forma que o Senhor vai agir, lutando pelo seu povo, guerreando pelo seu povo, dando vitória ao seu povo. E aqui, meus irmãos, nós temos a imagem da igreja que avança, da igreja que não se mantém atordoada, enganada pelo mundo, pensando que pode ficar tranquila no seu canto. Aqui nós temos uma igreja que triunfa e que avança e que mostra que o poder de Deus é maior do que o poder dos falsos deuses. O Senhor está dando crescimento à sua igreja em uma terra na qual ela não era a maioria. Mas o povo se esqueceu disso. O povo abandonou isso. E é por isso, então, que agora o Senhor está trazendo sobre eles a disciplina necessária. Muitas vezes, irmãos, o Senhor ele faz o seguinte conosco. Como filhos desobedientes, nós temos a tendência de querermos soltar de sua mão e caminharmos independente dele. E o Senhor fica nos mantendo ali ao seu lado. Porque sabe que nós iremos cair e iremos nos ferir. Mas em alguns momentos o Senhor solta a nossa mão. É nesse momento então que nós caímos. É nesse momento então que nós nos ferimos. É nesse momento então que nós percebemos que nós precisamos do nosso Pai. A disciplina de Deus, ela vem então muitas vezes em nossa vida para nos mostrar que nós não podemos viver de todo jeito, de toda forma. A disciplina do Senhor muitas vezes vem para corrigir a nossa alma, para corrigir o nosso coração e nos mostrar, seja crente. Viva não segundo aquilo que o seu coração está dizendo para que você viva, mas viva segundo os padrões de Deus. Porque estes, então, serão o alicerce no qual você estará afirmado e não mais cairá. Essa é a forma que Deus está trabalhando neste povo. Eles ficam no meio de umas nações que são inimigas, os cananeus, os filisteus, os heveus, os jebuseus, os fariseus. O versículo número 5 nos mostra isso. E o pior de tudo vem no verso 6. Tomaram de suas filhas para as suas mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles. E o final de tudo isso é, rendiam culto aos seus deuses. Deus disse, vocês não vão ficar bem se vocês conviverem com este povo. Não vai terminar bem essa história. Eles então se misturam. E ao invés de apresentar o Senhor, eles então se voltam para a idolatria. Eles caem. Eles pecam. Eles fazem aquilo que é mal ao Senhor. E o Senhor, mais uma vez, vai intervir. O verso 7 diz, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Os Baalins, aqui é o plural para Baal. Então, vários Baals são montados, são formados em Canaã e o povo se torna então idólatra. Porque eles abandonam o culto ao Senhor e eles começam a adorar a Baal e ao poste ídolo, que no caso seriam árvores ditas sagradas, às quais o povo iria render culto, aos quais o povo iria acreditar que receberia a fertilidade para a sua terra. Para que a terra deles pudesse então produzir, lembre-se, é uma comunidade agrícola. Eles precisam de chuva. E eles entendem então que esta união entre Baal e o poste ídolo, que muitas vezes se apresenta como Aserá, vai garantir que eles tenham o alimento necessário. Eles não confiam no Senhor. Eles abandonam o Senhor. Eles fazem tudo aquilo que é mal. E novamente o verso 8 mostra que a ira do Senhor vem. A ira do Senhor se acende contra Israel e eles são entregues nas mãos de um homem chamado Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Esse nome, Cusã-Risataim, não é o seu nome próprio, mas uma espécie de apelido. E ele então passa a ser conhecido como aquele que é duplamente iníquo, ou duplamente mau. Percebam o que é que acontece com Israel.
Israel buscou o seu próprio caminho. E no final eles tiveram uma situação terrível. Eles não estão bem como eles imaginavam que ficariam se afastando do Senhor. Pelo contrário, eles ficam muito pior. E a disciplina do Senhor está sendo mostrada aqui sobre eles. O Senhor levanta um homem e uma nação que é idólatra, que é má, para que possa então escravizá-los. E eles vão então sofrer nas mãos deste povo. Eles serão reduzidos a uma situação de humilhação, de vergonha. Porque é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz na vida de alguém que não se volta para o Senhor. Nós somos escravizados e humilhados. Nós somos colocados em uma situação na qual nada de bom acontece. Mas a disciplina do Senhor, meus irmãos, ela acontece sobre o povo que o Senhor ama. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui graça da parte de Deus. Você pode pensar, pastor, mas eles foram entregues a uma situação de escravidão. Como é que isso pode ser uma demonstração de graça? O Senhor está mostrando para eles. Longe de mim, a única coisa que vocês encontrarão será isso: humilhação, escravidão, morte. Vocês não terão nada de bom se afastando dos meus caminhos. O Senhor está, então, trazendo sobre eles a sua ira justa e santa. O Senhor está disciplinando este povo para que eles aprendam que eles não podem viver como os povos que não servem a Deus. E quando nós pensamos, irmãos, sobre a disciplina eclesiástica em nossos dias, nós temos que entender que a disciplina eclesiástica ela vem como algo bom. Muitas igrejas abandonaram a disciplina. Mas a verdadeira igreja do Senhor, ela tem 3 marcas: pregação fiel do Evangelho, a administração correta dos sacramentos, que no caso é a Santa Ceia e o batismo, e também o uso da disciplina. João Calvino, reformador, dizia isso, que essas são as marcas de uma igreja verdadeira. De maneira que quando uma igreja verdadeira abandona a disciplina e não corrige aqueles que estão debaixo da sua autoridade, o que ela faz é entregá-los à própria sorte para que eles vivam segundo o mundo, sem mostrar para eles que há consequência pelos seus pecados. E o Senhor, ele disciplina a quem ama, é o que a Bíblia também nos apresenta. E embora não seja algo agradável, não é algo fácil, não é algo que nós gostamos, é algo necessário. E é expresso pela palavra de Deus como indispensável para o povo do Senhor. Nós não podemos abrir mão da disciplina, porque é por meio da disciplina que o Senhor corrige o seu povo. Mas há um aspecto interessante sobre a disciplina, porque o grande ato disciplinador de Deus não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre nós que o Senhor derrama de fato toda a sua ira. Israel, por mais que tenha sido disciplinado, não sofreu tudo aquilo que merecia e não recebeu toda a carga pesada da mão de Deus, porque isso caiu sobre Cristo Jesus. Ele foi disciplinado. Ele recebeu toda a disciplina que nós merecíamos receber. Toda a disciplina que Israel era merecedora de receber caiu sobre aquele que era santo e que não cometeu nenhum tipo de pecado. O Senhor Jesus Cristo foi moído. O Senhor Jesus Cristo foi humilhado. O nosso Rei Salvador, aquele que foi santo em todos os seus atos e procedimentos, sofreu as consequências dos nossos pecados. Recebeu a justa punição de Deus. E é por causa disso, irmãos, então, que nós podemos olhar para a ceia do Senhor e entender que aquilo ali é gracioso. Porque nos lembra a disciplina de Deus sobre Cristo. Nos lembra que o pecado jamais ficará impune. Nos lembra que há consequências para aqueles que transgridem a lei do Senhor. E que nós jamais conseguiríamos, em momento algum de nossas vidas, pagarmos o preço do pecado que nós cometemos. E que por isso precisou que o nosso Redentor passasse por esta humilhação, passasse por esta terrível disciplina. O nosso Redentor, ele sofreu. Ele morreu naquela cruz para que eu e você não fôssemos disciplinados eternamente.
É por isso que quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós recordamos daquilo que Ele fez. Nós recordamos do seu corpo sendo moído. Nós recordamos do seu sangue precioso sendo derramado. Nós lembramos então que o Santo de Deus sofreu as consequências dos atos que nós cometemos contra o Senhor. Vejamos então, a partir de hoje, a disciplina, irmãos, como apenas um lembrete. Apenas um lembrete de quão pesado foi aquilo que Cristo passou. E que nos livra de uma condenação tão pesada quanto. O Senhor nos deu este presente. E o Senhor também manifesta o seu amor, irmãos, não apenas por meio da sua disciplina, mas por meio de um libertador, que é o que vemos a partir do verso número 9. Uma coisa que certamente já aconteceu na sua vida, em algum momento da sua história, é que você foi ferido por alguém. Independente do dia, do ano, da forma, certamente cada um aqui poderia dar um testemunho sobre isso. Alguém já traiu você. Alguém já feriu você. Alguém já humilhou você. Alguém já rejeitou você, mesmo que você tenha feito tudo que você pudesse, até mais um pouco, por essa pessoa. E o nosso coração, irmãos, ele é muito simples de resolver tudo isso. Ora, se me feriu, eu não quero nem conversa. É cada um no seu canto. Cada um para o seu lado. Porque eu não amei, eu não ajudei, eu não fiz tudo pela pessoa. Por que agora eu vou ter que novamente ter relacionamento com esta pessoa? Porque é isso que Deus faz conosco. O Senhor não nos perdoa e diz, tudo bem, eu te perdoo, mas fica para o lado de lá e não tenho mais contato contigo. O Senhor nos mostra outra coisa. Nós estamos vendo como repetidas vezes Israel se esquece do Senhor, abandona o Senhor e vai em busca de falsos deuses. Você consegue imaginar esta cena? Você salva alguém, você coloca essa pessoa em um lar, você lhe dá tudo aquilo que ela precisa, não aquilo que ela merece. Você trata essa pessoa com honra e essa pessoa simplesmente cospe na sua cara. Ignora tudo aquilo que você fez. É o que Israel faz com Deus. É o que Israel está fazendo repetidas vezes com o Senhor. O Senhor, ele tinha todos os motivos para simplesmente ignorar qualquer pedido de ajuda que viesse do povo de Israel. Mas não é isso que acontece. Diferente de cada um de nós que aqui está, e não adianta você dizer, pastor, eu sou a mesma coisa aí de Deus, eu consigo perdoar, eu consigo amar, e eu lhe digo, você está mentindo. Você não consegue perdoar da forma como Deus perdoa. Você não consegue amar da forma como Deus ama. Nós não conseguimos nem mesmo compreender este amor de Deus. Mas quando nós olhamos para o verso número 9, embora não seja compreensível e que não seja possível de repetição em nossa vida, nós temos uma demonstração clara de quão misericordioso é o nosso Deus. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador. Esse povo peca, esse povo rejeita Deus, esse povo abandona a adoração ao Senhor. Quando este povo então está sofrendo, eles se lembram do Senhor. E eles clamam ao Senhor. E eles rogam por ajuda ao Senhor. E o Senhor age naquele mesmo instante. Diz o texto que o Senhor vai levantar um homem chamado Otiniel. Otiniel já nos foi apresentado. Ele é da família de Caleb. Caleb é um dos primeiros líderes de Israel quando chega na terra de Canaã. Juntamente com Josué, eles foram até a terra de Canaã, quando o povo estava no deserto, e eles voltam com o testemunho. A terra é boa, a terra é como o Senhor disse, mana leite e mel, lá é um lugar maravilhoso para se viver. Mas os espias, em sua grande maioria, disseram, nós não conseguiremos conquistar aquela terra. Os homens que lá estão são fortes, eles têm grandes cidades, nós não poderemos, então, conquistar esse espaço. Josué e Caleb, não. Eles testemunham, o Senhor nos dará esta terra.
O Senhor que foi conosco até agora estará mais uma vez conosco. Foi uma promessa de Deus. Eles testemunham a respeito da ação de Deus. E Josué e Caleb, então, têm o direito de entrar na terra, diferente daquela geração que morreu no deserto. Da família de Caleb surgirá um homem chamado Otiniel, que não é de fato um israelita, ele é midianita, ele e seu irmão. Eles vêm, então, a fazer parte do povo de Israel através do sogro de Moisés, Jetro, que era um homem da terra de Midian. Moisés convida, então, estes homens a fazerem parte do povo do Senhor. E eles creem no Senhor diferente de muitos israelitas. Muitos que já faziam parte da linhagem histórica rejeitam a fé em Deus. Otiniel se mostrou alguém confiante no Senhor, liderando a tribo de Judá, estando à frente e conquistando terras para Judá, se mostrando alguém que, à semelhança de seu irmão Caleb, confia no agir de Deus. E é este homem, então, que o Senhor vai colocar em uma posição de libertador. Ele será o agente gracioso na vida daquele povo. Ele será aquele que trará libertação para estes que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Não se esqueça disso. Talvez você se lembre da mensagem do domingo passado. Em muitos momentos nós sofremos por causa do nosso pecado. Em outros, não. Aqui nós vemos o sofrimento que é causado por causa da insistência em pecar contra Deus. O povo insiste no pecado e eles então encontram o sofrimento. Não há um outro caminho para aqueles que insistem em viver de forma pecaminosa. O sofrimento virá. O sofrimento baterá na sua porta. Você não terá paz no seu coração, porque só é possível ter paz no coração quando nós estamos firmados em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança e esperança no Senhor Jesus Cristo. De outra forma, não haverá de fato alegria verdadeira no seu coração. Este homem, Otiniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Caleb, vai ser usado por Deus. O verso 10 diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos um aspecto. No Antigo Testamento, nós temos uma ação do Espírito Santo que é diferente do Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos. Entendam, alguns olham para textos como esse que falam sobre o agir do Espírito Santo na vida de um homem, de um sacerdote, de um rei, de um juiz, e imaginam que aqui está acontecendo conversão. Mas não é isso. O que está acontecendo aqui é capacitação do Espírito Santo. Não há como alguém, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ser convertido sem a ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que vai iluminar os nossos olhos e o nosso coração para que sejamos capazes de enxergar o nosso próprio pecado, a nossa miséria, e enxergarmos também o Salvador, que no caso é Cristo Jesus. No Novo Testamento, esta ação do Espírito que vem sobre Otiniel, que também vem sobre Davi, ela acontece sobre toda a igreja. Toda a igreja é capacitada a servir ao Senhor. No Antigo Testamento era diferente. O Senhor escolhia algumas pessoas para capacitá-los, para que eles pudessem realizar a sua obra. É isso que está acontecendo. O Senhor vem então sobre ele para capacitá-lo. E ele então se torna o juiz de Israel. Antes ele era apenas um guerreiro. Antes ele era apenas alguém importante para a tribo de Judá. Mas agora ele está liderando todo Israel. Toda a nação de Israel agora está sendo liderada por este homem chamado Otiniel. E vejam, diz o texto que ele saiu à peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Uma nação inteira não conseguia se libertar. Mas diz o texto que a partir de um homem, a partir de uma pessoa, essa situação muda. O império da iniquidade cai. O opressor é derrotado. O grande inimigo não é mais tão forte assim. Ele foi colocado em humilhação. E diz o texto, no verso 11, que a terra ficou em paz durante 40 anos, justamente o período em que Otiniel, filho de Quenaz, era o juiz sobre Israel. A sua liderança, então,
provocou esta paz? Porque ele guiava o povo pelos caminhos do Senhor. Houve paz. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para Otiniel, nós encontramos aquilo que muitos teólogos chamam de uma sombra. Ele não é, de fato, o grande libertador. Ele nos lembra o grande libertador. O grande libertador, de fato, é Cristo Jesus. É Ele quem vem para salvar de uma forma definitiva o povo do Senhor, o povo de Israel. Não há como, de maneira alguma, que Otiniel, sendo um pecador, possa trazer a libertação necessária para este povo. A libertação que ele traz é uma libertação momentânea. É uma libertação que acontece por um período de tempo. É uma paz que ela não é eterna, mas que aponta para uma libertação e para uma paz que será eterna. O Senhor Jesus Cristo, então, é aquele que de fato liberta o povo do grande cativeiro que eles vivem, o cativeiro do pecado. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 11, nós encontramos a seguinte afirmação do profeta: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. O Espírito Santo de Deus viria então sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele próprio afirma isso em Lucas capítulo 4. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a ação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías falou sobre o dia em que viria aquele que é da linhagem de Davi, da linhagem de Jessé, e que seria o grande libertador. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou este. Eu sou o cumprimento da promessa. Eu sou aquele que Isaías falou, aquele que veio para libertar. E Colossenses capítulo 1, versículo número 13, Paulo vai nos dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo agora não olha mais pela perspectiva de Isaías, que um dia viria. Paulo não olha para a perspectiva do próprio Cristo, de que ele faria essa libertação. Paulo olha para uma obra consumada. Ele nos libertou. Ele nos transportou para um reino de paz, para um reino de glória. É estranho, irmãos, quando por vezes nós pensamos, mesmo que seja por um breve momento, que nós somos livres por nós mesmos, que não precisamos de ninguém. É o velho sentimento da autossuficiência. Eu, pastor, não preciso de nada nem de ninguém. Eu encontro a paz sozinho. Eu encontro a realização sozinho. Eu consigo viver bem independente de qualquer coisa, ou até mesmo de fazer parte da igreja ou não. Eu consigo ter esta relação comigo mesmo muito boa. Mas o que a Bíblia nos apresenta é que nós precisamos ter uma preocupação com o nosso estado, com a nossa situação. Porque a nossa situação é de escravidão. A situação que a palavra de Deus apresenta aos homens é que cada um de nós nasce escravo do pecado. E de que nós não temos força em nós mesmos para encontrarmos esta libertação. É necessário, então, que agora haja confiança e esperança do nosso coração naquele que de fato é capaz de nos libertar. Você não é autossuficiente. Você não é capaz de resolver os seus problemas sozinhos. E o grande problema que você tem não é dinheiro, não é talvez uma crise na sua família, não é uma situação de falta de emprego, não é talvez até mesmo um problema dentro da igreja. O grande problema que você tem se chama pecado. E você só poderá resolver esta situação indo a Cristo Jesus. Somente nele você poderá, de fato, olhar para esse texto de Colossenses 1,13, que diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente tendo fé em Cristo, entendendo que ele é o seu libertador, o seu salvador, é que você poderá então dormir sossegado e tranquilo e pensar: de fato eu fui liberto. De fato eu encontrei a libertação.
A maravilhosa graça de Deus foi derramada em meu coração e agora, pastor, eu creio. Eu agora entendo, os meus olhos conseguem enxergar a cruz do Senhor. Conseguem enxergá-la não apenas como um símbolo de uma religião, mas como a imagem daquele que pode, de fato, me tirar da situação mais terrível que eu possa viver nesta vida. Escravidão ao pecado. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei as lutas que você passa. Eu não sei os problemas que você enfrenta. Eu não sei contra que demônios o seu coração tem lutado. Mas eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que em Cristo você encontrará um libertador. Alguém que garante a você a liberdade que em nenhum outro lugar você encontrará. E mais do que isso, uma promessa de redenção que somente nele é possível achar. A libertação deste terrível império das trevas, para que você possa olhar para o amanhã e enxergar um reino que se aproxima. Um reino que um dia será estabelecido nesta terra, no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele virá libertar esta terra do cativeiro do pecado. Ele libertará a cada um de nós, daqueles que creem no seu nome, da presença do pecado. Nós seremos libertos, irmãos, da presença daqueles que nos odeiam. Nós seremos libertos da presença daqueles que querem a nossa destruição. O inferno será apenas uma realidade que nós conhecemos, mas que não provamos. Porque nós estaremos seguros em um reino de paz. Não de apenas 40 anos, como Israel provou durante o período em que Otiniel foi juiz, mas por um período eterno. Um período estabelecido pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Coloque sua fé e esperança nele, neste libertador. E eu preciso trazer alguns desafios para a sua vida. Em primeiro lugar, o seu pecado ele precisa ser tratado. Você precisa entender que os pecados que você tem cometido, que não são vistos, que ninguém sabe, só você, eles precisam ser tratados de forma urgente. Você não pode achar que ter uma espécie de pecado de estimação é uma coisa normal, porque não é. Porque esse pecado que você ainda não enfrentou, não confessou, não se arrependeu e não abandonou, ele vai destruir a sua vida. E ele precisa ser tratado. Talvez o que você busque seja bênçãos da parte de Deus, mas o que você de fato está necessitando é da disciplina de Deus. O que você necessita é provar da pesada mão de Deus sobre a sua vida, para que você então abra os seus olhos, para que você enxergue a situação de miséria que você está vivendo. Ser dominado por um pecado não trará qualquer coisa boa para a sua vida. Por isso, o que o Senhor te lembra nesta noite, trate o pecado da forma como ele deve ser tratado. Em caráter de urgência. Vá ao Senhor. Busque o Senhor para libertar você, para tratar o seu coração e até mesmo para que ele possa pesar a mão sobre a sua vida, para que você sinta e entenda de uma vez por todas que Deus ele trata o pecado de uma forma muito simples. Ele não aceita. Ele não negocia. Em algum momento você sairá desta situação se você confiar no Senhor. Não caia na ilusão de que não é preciso mudar. Pastor, eu sou assim desde que eu nasci. Pois bem, o Senhor diz agora que é o momento de você mudar, porque você nasceu de novo. Você tem uma nova vida. Que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Que a partir de agora você deve então buscar a mudança, que esse deve ser o grande objetivo da sua vida. Que você não se conforma com a forma como você tem vivido. Não é aceitável a você o velho conceito de que pau que nasce torto nunca se endireita. Você pode ter a idade que for. Você pode ter a situação social que for.
O Senhor diz ao seu coração pecaminoso hoje que você precisa mudar, que você não pode viver como você tem vivido. Mas tem esperança. Tem esperança de que, apesar da sua falta de força e até mesmo da sua falta de fé, se você confiar em Cristo, se você depositar toda a sua fé e esperança no libertador que é Cristo, o Senhor poderá libertar você sim. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não pense que o seu pecado ele é maior e mais forte do que o seu Deus, porque não é. Vá ao Senhor Jesus. Confie nele. Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que é a falta de amor. Deus ele vai nos mudar. Seja por meio da disciplina, seja por meio de uma conversão. Mas ele vai nos mudar. Ele não aceitará que o seu povo viva como o mundo. Ele fará uma obra maravilhosa no nosso coração. E graças a Deus por isso. Porque ele não nos entrega a própria sorte, mas ele vem como um salvador, como libertador e transforma a nossa história. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, te rogo que nessa noite o Senhor aplique no coração de cada irmão e de cada irmã da nossa igreja as verdades santas que o Senhor anunciou nesta noite. Que eles não endureçam o coração, ó Deus, diante da tua santa verdade. Que eles reconheçam diante do Senhor seus pecados. Que eles confiem e amem no Senhor. E que saibam que o Senhor tem o poder para salvar. Tem o poder para libertar. Tem o poder para curar. Que eles olhem para o pecado que eles carregam com desprezo. Mas que eles olhem para o Senhor com alegria, enxergando em ti um libertador. É o que nós assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém.